Agora eu queria estar conversando com vocês sobre o transtorno bipolar. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora no canal, eu fui diagnosticada com esse transtorno há muitos anos atrás, alguns anos atrás. Quem me acompanha aqui no canal e acompanha desde o início, viu todas as fases, viu por tudo que eu passei. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês porque eu pude sentir tudo isso na pele, né, gente? Então eu vou começar contando pra vocês, assim, desde o início. Com 15 anos de idade, eu tinha sido diagnosticada com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Os meus sintomas eram, eu não conseguia dormir, eu ficava noites e noites e noites sem conseguir dormir. Eu era muito agitada e tava muito agitada, assim, aí começou a me dar falta de ar, começava a me dar aperto no peito, enfim. Sintomas de ansiedade generalizada, tá? Eu fui diagnosticada com isso. Comecei um tratamento. Quando eu comecei o tratamento, logo eu entrei numa depressão. Eu fui daqui pra cá, entendeu? Logo eu entrei numa depressão, assim, eu não queria saber mais de nada, só queria dormir. A minha vida era só dormir, queria desistir de tudo, não queria mais fazer nada da vida. Aí eu comecei o tratamento pra depressão. E foram assim, se seguiram assim, durante muitos anos. Imagina, desde os meus 15 anos. Uma hora era TAG, outra hora era depressão. Uma hora era TAG, outra hora era depressão. E eu nunca era curada, nunca era sarada de vez, assim. Eu sempre tava fazendo algum tratamento, sempre tava tomando algum remédio, ou pra depressão, ou pra transtorno de ansiedade, às vezes pra ambos, mas eu nunca conseguia ficar bem. Até que o Nathan faleceu. E depois que ele faleceu, bom, gente, assim, quando a gente fala de... Tô mexendo na chave. Quando a gente fala de transtornos mentais, às vezes a gente encontra muitas barreiras, assim, em questão de preconceito. Eu sofri muito preconceito, assim, por ser cristã, por estar na igreja e por sofrer desses problemas. As pessoas achavam que era espiritual e realmente eu tinha alguns problemas espirituais. Acho que todo mundo, né, se for cavucar, vê que tem, assim, né, precisa um pouquinho de libertação. Então, assim, todo mundo passa por um processo de libertação, a gente vive passando por um processo de libertação, né? Libertação das coisas erradas, às vezes das coisas que a gente faz, a gente precisa estar se libertando disso e tal. Enfim, eu passei por muitos processos de libertação, muitos, gente. Foram congressos e cursos, porque as pessoas diziam que era espiritual. E eu também, né? Pensava assim, não, deve ser espiritual, e eu tentava achar a cura quando eu realmente percebi que não era espiritual, era químico, era físico. Porque eu tinha passado por tantos processos de libertação, tantos, que já era pra eu estar curada se fosse espiritual. Enfim, não era espiritual. E eu percebo isso hoje, sabe? Ainda tem, assim, graças a Deus, as coisas estão, a mente dos cristãos, assim, estão se abrindo, né? As pessoas estão começando a ver realmente a doença mental como uma doença mental e não como demônio. Como diz um psiquiatra cristão que eu sigo e gosto muito dele, ele é aqui de Joinville, e é Rodrigo Assunção. Meu Deus, fugiu o nome dele, mas acho que é Rodrigo Assunção. Ele fala, nem tudo é demônio. Às vezes, muitas vezes é hormônio. 90% das vezes é hormonal, e às vezes a gente acha... É porque o comportamento da gente é como se fosse um comportamento de um endemoniado, sabe, gente? Mas não é hormônio. Então, só abrindo um parênteses pra falar sobre isso, porque eu sei que tem muitos cristãos me assistindo, e eu gostaria muito que não houvessem mais preconceitos com relação a doenças mentais, sabe? O nosso cérebro, ele funciona de uma forma química. O nosso corpo, ele é químico. Nós vivemos num corpo físico. A gente não tem só o corpo espiritual. A gente tem a nossa alma e a gente também tem o nosso corpo físico. E muitas vezes a química do nosso corpo, ela fica desregulada. E já foi provado que até o intestino, o estômago, o intestino ali, sabe? A absorção, conforme ele absorve os alimentos, se ele não estiver trabalhando bem, até o intestino interfere muito na produção de hormônios, e tem muito a ver com relação de ansiedade, com depressão, transtorno bipolar e todas essas doenças mentais.
sabia, gente? Por isso que a alimentação da gente, quanto mais limpa e saudável for, é melhor pra tudo, melhor pro corpo, melhor pra mente, melhor pra saúde, enfim. Mas contando, eu fiquei muito tempo tratando dessa forma, né? Uma hora depressão, outra hora ansiedade, enfim, era altos e baixos. Até que um dia eu encontrei um médico muito bom, que foi um médico que eu fiquei mais tempo, porque com os outros médicos eu trocava de médico direto. Quando às vezes eu ia numa consulta com um médico, quando eu ia de novo, aquele médico já não atendia mais meu plano, ou aquele médico tinha se mudado, aí eu tinha que ir com outro, enfim. Esse negócio de trocar, gente, de psiquiatra, muitas vezes atrapalha muito o diagnóstico, porque às vezes não é depressão e ansiedade, às vezes é transtorno bipolar. E o tratamento para o transtorno bipolar é bem diferente do tratamento para o transtorno de ansiedade generalizada e depressão. Porque a depressão do transtorno bipolar, ela não é uma depressão comum, assim, não é diferente, entendeu? É diferente. Eu fiquei com esse médico, acho que eu fiquei uns 2 anos com esse médico, e eu tava sempre indo lá, né? Uma hora com transtorno de ansiedade, outra hora com depressão, e ele ia anotando tudo. Aí até que eu fui numa consulta e ele olhou assim pra mim, aí olhou pro meu histórico e começou a fazer umas perguntas pra mim, e eu fui positivando, falando, não, realmente, eu sinto isso, sim. Aí ele falou pra mim, não, você tem transtorno bipolar. Aí dá um choque na hora, a gente meio que não aceita, né? Como assim? Não, eu não acho que eu acho que eu sou, não é? Eu sou normal, como se uma pessoa com transtorno bipolar não fosse normal, né? Aí dá um choque, assim, a gente meio que fica, a gente parece que nega, né? No início, assim, eu pensava assim, mas será que eu sou mesmo? Daí eu comecei a pesquisar, aquela coisa, né? Gente, quem tem transtorno bipolar tem muito problema com isso, assim, com gatilhos. Às vezes dá uns gatilhos na mente da pessoa, se a pessoa tá num episódio de mania ou hipomania, esses gatilhos fazem a pessoa, elas ficam aficionadas por aquela ideia. E eu tinha muito isso. Eu ficava muito aficionada, às vezes, por uma ideia, e daí eu ficava sem dormir, e eu só pensava naquilo, eu só pesquisava aquele negócio, e eu só queria ler sobre aquilo. Então, a gente tem que cuidar muito. Hoje eu tento cuidar muito com os gatilhos, assim, eu tento não ir demasiadamente por uma ideia que eu tenha na minha cabeça. Tanto que se vocês forem pesquisar muitos artistas, eles têm aquela ideia aficionada como se fosse uma obsessão. Se torna uma obsessão. A pessoa pode levar pro lado bom, pode levar pro lado ruim. Então eu sempre tive muito disso, assim. E quando eu fiquei sabendo, eu queria pesquisar, queria saber tudo sobre transtorno bipolar. Tudo. Daí eu só pesquisava isso, só lia isso. Quase não conseguia dormir porque eu só pensava nisso, sim. Então eu comecei a ler, estudar. E é isso que acontece. Esse é um dos sintomas do transtorno bipolar. A pessoa, ela se aficiona, às vezes, por uma ideia. Teve uma época que eu comecei a gostar de fotografia, e eu só queria saber de fotografia. E eu passava noites e noites em claro fazendo cursos de fotografia e estudando fotografia, gente, estudando muito. E eu fiquei, não quero me gabar, mas eu fiquei boa na fotografia, porque quando a gente estuda fotografia e aprende os ângulos e aprende qual é a luz é melhor, de que forma é melhor, a configuração da câmera e tudo mais, a gente fica boa. E eu fiquei boa, assim, em fotografia. E daí eu comecei a fazer making-offs, começar a trabalhar com isso, e de repente eu desisti. Falei, não quero mais isso, cansei, enjoei, sabe? Parece que bate uma estafa, assim. Aí entrei numa depressão, porque meio que parece que tinha perdido o propósito, sabe? Ai, perdi o propósito, não quero mais ser fotógrafa. Aí entrei numa depressão bem profunda. Aí teve uma outra época que eu gostava de flor. Eu gosto ainda de flor, gente. Só que, como eu tava sem tratamento, né? Eu transformei, gente, essa casa quase num cemitério de tanta flor que tinha. Tinha tanta flor, que eu depois não dei conta de cuidar, porque era muita flor. Tipo, na casinha das crianças, que se chama casinha, enchi de flor na casinha das crianças. Aí, sabe essas árvores que tem aqui na frente, gente, esses pinheiros? Eu plantei sozinha, cavei, plantei. O Dan chegou um dia do trabalho, olhou o jardim, tava os pinheiros lá, tava um monte de flor, gente, o jardim todo florido. Porque a gente tem muito isso, a gente criou uma força assim que não sei de onde que vem, sabe? Que a gente aprende tudo muito rápido, porque a gente estuda, fica muito assim, aficionado no negócio mesmo.
E graças a Deus vai fazer 3 anos, gente, que eu estou estável. Glória a Deus. Agora daqui a pouco eu vou lá na psiquiatra e vamos ver o que ela vai falar. Uma psiquiatra nova, né? É aquela coisa assim, ó, às vezes eu ia no mercado, eu tinha muito problema com compra também. Eu ia no mercado pra comprar exemplo, né? Um pacote de açúcar porque eu tava precisando só de açúcar em casa. Eu voltava com um monte de pote e eu não tinha nem onde guardar os potes. E depois eu me arrependia, pensava, meu Deus, porque comprei essa montoeira de pote e não tem nem onde guardar. Era essas coisas assim que acontecem na vida da gente. Tô tentando, né, ser um pouquinho leve pra contar das coisas. Vergonhosamente, começaram a acontecer também muitas coisas ruins por conta disso. Nos episódios de mania, a irritabilidade é muito alta em quem tem transtorno bipolar. E eu sofria muito isso, porque eu acordava irritada e ia dormir irritada e brigava com todo mundo, assim, brigava, sabe, com Deus e o mundo. Tava sempre, eu exacerbava demais nas minhas brigas, assim. Às vezes vocês me olham assim, aí vocês olham os meus vlogs e daí vê, nossa, assim, né, tão calminha. Tem gente que fala assim, tá tão calminha, mas assim, vocês nunca me viram numa crise, sabe? E graças a Deus que eu fui procurar ajuda, porque até prato eu quebrei, né, pra vocês terem uma ideia, assim, de raiva. Às vezes teve um dia, gente, que eu acho que foi assim, a gota d'água, que foi depois daquilo, assim, que eu pensei assim, não, eu vou procurar um médico. Eram crises leves e de repente as crises começaram a ficar mais intensas. O que era às vezes só uma irritabilidade que eu brigava, que às vezes quebrava um prato, coisa assim, começou a ficar uma irritabilidade, um ponto de eu querer morrer, assim, de eu ter vontade de morrer. Teve uma vez que a gente teve uma briga muito feia aqui em casa e eu peguei e saí correndo, coloquei o tênis e saí correndo de casa, e o meu objetivo era sair correndo pra morrer, que eu não queria mais viver. Eu queria me jogar na frente de um trem e nunca mais queria voltar pra casa. Eu falo isso meio emocionada porque é um momento que a gente passa que Deus livra a gente, que a gente vê a mão de Deus, sabe? Deus cuida da gente, não sei, Deus cuida da gente, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito na vida da gente e Ele sempre tá cuidando, eu acho, né? Pelo menos eu senti isso naquele momento, porque eu saí de casa pra correr e eu fui, só pensava nisso, entendeu? Eu só pensava assim, eu quero morrer. Eu olhava um carro andando na rua, eu ficava calculando, bom, se eu me jogar na frente desse carro, não, acho que eu vou me machucar, mas eu não vou morrer. Aí eu corria, daí eu vi um caminhão passando, o caminhão tá muito devagar, não dá pra eu me jogar na frente do caminhão. Gente, eu fui assim, parei no trilho do trem e eu fiquei alguns minutos esperando o trem, e o trem não veio. Porque o trem tem hora pra passar, né? Acho que eu não fui, não. Graças a Deus eu não fui na hora do trem passar. Só que daí na hora eu pensei assim, e as crianças? Aí no mesmo momento era um anjinho bom, um anjinho mal brigando. E as crianças? As crianças vão ficar melhor sem você. Aí eu pensava, mas eu sofri tanto com a morte do Natal, agora eu vou deixar os meus filhos sofrerem com a minha morte? Eles vão te esquecer logo, porque tu tá sendo um peso pra vida deles. Olha só como é o diabo. Acho que nessa hora, Satanás, ele faz com que a doença mental da gente seja, tipo, ferramenta pra ele, né? E eu pensava isso, era uma briga na minha mente, assim, pensando nas vantagens, pensando se valia a pena eu viver, e naquele momento eu sentia que não valia a pena eu viver. Eu sentia que se eu não vivesse, se eu não tivesse aqui, era melhor pra todo mundo. Eu pensava, as crianças vão ficar melhor, elas vão viver mais felizes. Eu ficava pensando isso, eu pensava, não, eles não me amam, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu juro, gente, eu nunca falei isso no canal, porque eu tenho vergonha e eu tive muito tempo vergonha, só que hoje, como eu tô curada, eu acho que eu consigo falar, porque eu passei assim, eu tô totalmente curada, eu tenho certeza que eu nunca mais pensei isso, e eu sei que eu nunca mais vou pensar isso, porque eu tenho consciência de que eu tava com uma mente doente. Vocês entendem? Não era espiritual, era mental mesmo, e aí depois daquilo passou, sabe? Eu pensei, não, eu vou me curar, eu vou me tratar, eu vou sair dessa. Voltei pra casa correndo, gente, tinha corrido 2 quilômetros. Voltei mais 2 quilômetros.
4 quilômetros correndo, gente. Voltei correndo, cheguei cansada em casa. Não falei com ninguém pra não me estressar, assim, né? Não contei o que aconteceu. Lógico, né? Se eu contasse, eu ia me internar, né? Aí são coisas que passam na cabeça da gente que a gente nem fala, porque a gente sabe que se a gente falar, vão internar. Senão não vou falar, senão vão me internar. Mas passava pela cabeça. E é complicado, isso é muito difícil, sabe? Acho que só quem passa por isso sabe o que se passa na cabeça de alguém que tira a própria vida. Não é triste, sabe, gente? Muitas vezes é problema mental mesmo que não foi tratado. Aí eu comecei o tratamento, eu levei mais ou menos uns 3 meses pra conseguir notar, assim, algumas melhoras. No começo parecia que eu tava pior do que melhor, assim, que eu só queria dormir, tipo, cansada e tal. Os remédios deixam a gente parece mais cansado, assim, parece que antes tu tem toda a energia do mundo e de repente os remédios vêm, sabe? Então, assim, era mais pesado o dia, era tudo, assim, cansativo, mas os meus pensamentos se acalmaram e eu comecei a notar uma melhora, assim, comecei a ver, a perceber, assim, parece que dá uma clareada na mente, sabe? Meu Deus, a medicação, assim, fez milagres, dá uma clareada na mente, a gente pensa com mais clareza e aí as coisas começaram a mudar. Depois que foi descoberto o transtorno bipolar e eu comecei a receber o tratamento certo. Que a medicação pra quem tem transtorno bipolar é um estabilizador de humor. Não é nem... às vezes eles... não é nem ansiolítico, nem antidepressivo. Às vezes eles colocam também junto ansiolítico e antidepressivo. Mas o medicamento principal é o estabilizador de humor, que vai te deixar... entendeu? Andando em linha reta. Tipo, nem aquela loucura. E faz mais ou menos uns 3 anos isso, gente. E de lá pra cá eu estou bem, não tive mais nenhuma crise. Às vezes eu percebo, assim, que até parece que tem, mas é uma coisa bem leve, assim, sabe? Tu nota, assim, nossa, eu tô um pouco mais animada nesses tempos, assim, eu tô com um pouco de dificuldade de dormir, talvez eu esteja... Na verdade, a demora pro meu diagnóstico é porque eu não entrava, assim, em episódio de mania. Eu tava começando a entrar quando foi descoberto, né? Demorou tanto porque o meu era mais hipomania, não era aquela coisa assim, sabe, a pessoa ficar louca, assim, de mania. Era uma hipomania, não era tão exacerbado, apesar de que pra mim, no meu sentimento, era exacerbado, mas assim, as pessoas de fora percebiam um pouco, assim, não percebiam tanto, assim, pensavam assim, ela tá mais animada, ela tá mais alegre, ela tá mais falante, ela tá mais sociável, aí de repente entrava num período de que não queria falar com ninguém, não queria mais sair, ela tá meio deprimida, ela tá meio cansada, né? Ela tá meio cansada, deixa ela descansar. Então as pessoas de fora pensavam assim, né? Por isso que foi mais difícil de estar sendo diagnosticado. Mas quando começou a ficar pior, aí graças a Deus eu recebi o diagnóstico no momento certo, assim, no momento que... E eu agradeço a Deus porque eu acho que Deus, sabe, me colocou aquele médico no meu caminho e eu comecei o tratamento e ele me segurou para que nada de ruim acontecesse naquele dia, né, que eu tinha saído pensando, né, em tirar minha vida. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que a gente tem que viver, gente. Não é assim, tá dando errado, tá dando problema, vai tirar a vida. Isso não é solução, sabe? Não é solução mesmo. E... meu Deus, até me perdi no que eu tava falando. E a gente começa a lembrar das coisas do passado e a gente pensa assim, meu Deus, eu era outra pessoa. Não, sabe? De tanto que tu muda, assim, de tão bem, assim, de tão normal que eu estou agora, eu me olho pra mim no passado e eu penso, nossa, que louca, sabe? Apesar de que eu não sou tão normal assim, mas o que é ser normal hoje em dia, né? O que é ser normal hoje em dia? Acho que ninguém é totalmente normal. Todo mundo tem um pouquinho de louco, um pouquinho de médico. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Mas é isso aí, só pra contar pra vocês que o tratamento realmente funciona. E hoje, quando eu comecei o tratamento, eu tomava 4 tipos de remédio. Gastava quase R$1.000 de farmácia, que era complicado. Eu tinha pena, gente, eu tinha, tipo, pena das pessoas que vivem, tipo, do Dan, assim, nossa, eu
tinha pena dele, eu pensava, meu Deus do céu, ele tá passando por isso, sabe? Coisas que a gente pensa assim, mas não, gente, eu agradeço a Deus, porque hoje eu vejo o quanto que ele me amou, sabe? E graças a Deus hoje eu tô bem, hoje eu tomo só um medicamento, que é um estabilizador de humor, né? Que é a quetiapina, que eu tomo à noite, e é uma dose bem baixinha, e é uma dose que eu vou ter que tomar pro resto da vida, porque o que acontece? Ah, transtorno bipolar tem cura? Pode ter, mas pode voltar, entende? E como que eu vou saber se voltou ou não? Às vezes a gente não percebe. Então é mais seguro você tomar uma dose, já que eu é desde os 15 anos de idade, né? É mais seguro você tomar uma dose que te mantenha a vida toda estável do que você de repente parar de tomar a medicação e voltar a ter os sintomas. Então é melhor você estar curada e tomar uma medicação só para manter do que parar. Então por isso que eu não posso parar a medicação nunca, assim, eu vou ter que tomar pro resto da vida, mas é uma dose bem baixinha, é só à noite, eu tomo à noite, assim, ela dá um pouquinho de sono, eu tomo à noite antes de dormir, gente, bem baixinho mesmo, assim, diminuiu a minha dose agora, que antes era mais, né, a gente começa com um monte de medicamento e depois eles vão começando a diminuir, assim, porque a intenção dos médicos é que a gente não tome tanto medicamento, né, porque faz mal pro estômago, faz mal pro fígado, faz mal pra tudo, não é legal tomar remédio, mas infelizmente eu preciso tomar esse sempre, né? Mas tá tudo controladinho, é uma dose baixa, graças a Deus eu tô bem. E só contar pra vocês, né? Minha experiência aí de loucura. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world